Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live especial sobre previdência privada. A gente vai conversar, tem uma conversa muito bacana sobre esse assunto nessa parceria do Estadão Blue Studio com o Brasil Prev. Para isso, eu, Roberta Russo, primeiro vou me apresentar, sou jornalista, apresentadora, estou aqui em muito boa companhia. Vou trazer aqui os meus convidados para a gente falar sobre como usar o tempo ao nosso favor. A gente vai falar de previdência privada, mas nos diferentes estágios da nossa vida. Então, uma pessoa mais jovem que está ali ainda planejando sonhos, fazendo planejamento do que vai fazer ao longo da trajetória, depois já no mercado de trabalho com o aporte financeiro, por que não investir na previdência privada, por que isso é importante, por que os jovens não estão falando tanto sobre esse assunto. Comigo nessa conversa tenho o prazer de receber o Rodrigo Caravelli, porta-voz da Brasil Prev, também superintendente de novos canais. Rodrigo traz uma vasta experiência no mercado financeiro. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, gente. Tudo bem? E estou recebendo aqui comigo também o Rafael Toro, profissional CFP com mais de 15 anos de experiência como professor, formador de opinião no mercado financeiro. Bastante gente já conhece também da internet. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo. Gente, eu queria começar essa nossa conversa trazendo alguns dados. Primeiro sobre os jovens, né, que estão começando a vida, cheio de sonhos aí para realizar, pensando em estudar fora, por exemplo, fazer um intercâmbio, comprar o primeiro apartamento. A gente sabe que os objetivos vêm mudando, a gente tem dados que falam sobre isso nos últimos anos. Mas estamos vivendo cada vez mais. Tem um dado, inclusive, do último censo, mostrando que o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu quase 60%, 57,4% em 12 anos. Isso, por um lado, é muito positivo, é maravilhoso, mas, por outro, a gente sabe que exige também um preparo, um planejamento. E o problema é que pouca gente parece ter conhecimento sobre a importância do planejamento financeiro. Para a gente ter uma ideia, e esse dado me chamou muito a atenção, só 9% dos brasileiros investem em previdência privada, uma opção de investimento que a gente sabe pode trazer tranquilidade financeira na aposentadoria e também contribuir para a realização dos sonhos. Então, Rodrigo, eu queria que você começasse explicando para a gente por que é tão importante que os jovens comecem a pensar ou a repensar em previdência privada. Legal. Acho que é uma pergunta super relevante, assim, Roberto. O que a gente, da nossa vivência, lá, da nossa experiência, o que a gente percebe? E até um pouco antes, só como um preâmbulo para essa sua pergunta. A gente, historicamente, o brasileiro, né, historicamente, a gente delegou para o Estado cuidar da gente na nossa velhice. Então, eu vou receber aposentadoria de algum jeito, hoje eu vou contar com o INSS, então eu não deveria me preocupar com isso, porque eu vou ter uma fonte de renda garantida lá na frente. O garantida é que é um problema, né? A gente passou recentemente lá em 2019 por reforma da Previdência e devemos viver de novo e outras vezes, outras reformas, porque um dado que você trouxe aí é a gente está vivendo mais por mais tempo, a gente está envelhecendo com mais qualidade de vida e a nossa capacidade de trabalho ela declina hoje com menos velocidade do que era no passado, mas o fato de a gente estar vivendo mais traz um monte de desdobramentos, inclusive para a forma como a gente se organizou para ter renda no futuro, que é o INSS. Então, nesse contexto, a Previdência faz sentido porque eu complemento a possibilidade de ter renda no futuro. Por que para o jovem é importante começar a preocupar com isso antes? Porque ele tem a possibilidade de usar o tempo dele a favor. Então, como eu começo a contribuir mais cedo, eu uso rendimento, eu uso a mágica dos juros compostos a meu favor e posso eu tenho a necessidade, então, de pôr menos dinheiro na largada. Então, eu preciso de menos disciplina, para usar uma aproximação aqui ruim, mas eu precisaria de menos esforço, de menos sacrifício inicial e deixo o tempo trabalhar a meu favor. Então, quanto antes eu começar, e a gente brinca lá, acho que o Rafael concorda comigo, assim, comece de alguma forma. Encontrar melhores alternativas, isso a gente vai ajustando no caminho, mas o começar é o mais importante. E quanto antes, melhor. Também queria te ouvir, Rafael, sobre isso e, inclusive, o que é esse jovem? E é interessante porque eu faço sempre uma pergunta para as pessoas, você prefere pagar o teu sonho com dinheiro ou com tempo? Só para a gente fazer uma analogia com isso, com números, se a gente fosse investir hoje a 1% ao mês, tá? Para a gente conseguir R$1 milhão, por 10 anos eu precisaria investir mais ou menos R$5 mil todos os meses. E aí, ao total, eu precisaria investir 500 mil e daria R$1 milhão, ou seja, para cada R$1 ganharia R$1. Agora, se eu, em vez de pensar em 10 anos, pensar em 30 anos, o que eu preciso investir ao total não são R$500 mil, é apenas R$100 mil.
e eu precisei investir praticamente todos os meses R$300. Ou seja, por eu prolongar o meu sonho, né, ou pensar nele a longo prazo, para cada R$1 eu ganho 9. Aí eu pergunto às pessoas, prefere pagar para cada um ganhar 1 ou botar 1 ganhar 9? Então as pessoas começam a perceber que quanto antes ela pensar no sonho dela, ela tem um esforço menor. Aí a dor que muitas vezes as pessoas me trazem é, nossa, eu já estou com 30, 40, 50 anos, como é que pode ser? O ponto é que a pessoa que ela tem uma idade mais avançada, ela tem uma capacidade de investimento maior. O jovem é menor. Então pense desde o início, porque vai ser mais fácil conquistar esse sonho, né? Então essas pessoas, assim, conseguir pensar lá atrás, fica melhor, facilita, né? Então, quando eu te perguntei o que é esse jovem, é o jovem que está começando a entrar no mercado de trabalho. Exatamente. Hoje, tem muitos pais já começam a falar para as pessoas de investir há 16, 18 anos, só para criar o hábito. Se você consegue colocar pouquinho todos os meses, isso vai te dar os juros compostos, muito bom, um valor muito alto lá no futuro, né? Então, hoje, a pessoa com 18, 19, 20 anos já poderia começar a pensar nesse objetivo dela, né? Sim, aí você falou em hábito, em comportamento. Queria aproveitar esse gancho para o Rodrigo falar um pouquinho sobre o projeto Foca nos Sonhos, né? Que é um projeto educativo para os jovens entenderem melhor sobre educação financeira e também sobre previdência privada. A gente, no Brasil Prévio, a gente lida com uma coisa que é a previdência, e quando a gente fala, né, de um produto de previdência privada, não é um negócio super complicado, mas não é um negócio super simples também. Então, precisa de um pouco de tempo e de dedicação para entender como é que funciona e as características que o produto tem. A gente tem uma super preocupação com a questão do planejamento financeiro, porque a gente, obviamente, não é o único veículo para ajudar no processo de planejamento financeiro, mas a gente é um veículo interessante. Se a gente consegue, de alguma forma, sensibilizar as pessoas ou entender que tipo de dores elas têm, fica mais fácil para a gente direcionar tanto produção de conteúdo, como mesmo o processo de comercialização. Fica mais fácil para a gente falar sobre o assunto. O Foca foi uma iniciativa que a gente teve para entender o que estava acontecendo ou qual era a percepção que os jovens tinham a respeito de planejamento financeiro e do produto de previdência. E a gente descobriu algumas coisas muito interessantes. Uma delas é de que, quando a gente fala de previdência ou de aposentadoria, isso é tido como uma coisa de gente velha. Né? Jovem não aposenta. A gente descobriu que o jovem está em busca de independência financeira. E que a aposentadoria é um negócio da minha geração para trás. As próximas já não estão muito preocupadas com isso ou não chamam, ou não dão este nome para preocupação. A gente também descobriu que a gente tinha uma percepção de que para as novas gerações, casa, carro não era uma preocupação que estava muito presente. E a gente descobriu que sim, que tinha. Então a gente percebeu que a gente tinha alguns mitos em relação ao que essas novas gerações pensavam a respeito de planejamento financeiro, e a pesquisa que a gente fez e que deu origem ao projeto Foca nos Sonhos nos ajudou a montar o projeto. A gente criou um perfil no Instagram, a gente fez uma série de videocasts com alguns influencers para entender como é que eles se relacionavam com o dinheiro e como é que a audiência deles enxergava e também se relacionava com o dinheiro e com a formação de renda. Então a gente fez algumas outras ações além dessas. Dá para encontrar esse material tanto no Instagram quanto no canal da Brasil Prévio no YouTube, só procurar lá que tem mais informações a respeito. Mas para a gente foi muito legal entender que a visão que os jovens têm, existe uma preocupação, mas ela tem um nome diferente, sabe? A gente fala, se a gente abordasse falando de aposentadoria, isso não faria muito sentido para essas novas gerações, mas quando a gente fala de independência financeira, isso tem mais fit com o que é a necessidade e as dores deles. Sim, e aí fica o desafio de conectar esses jovens com esse pensamento sobre planejamento financeiro e previdência. Como fazer essa conexão? Não é um negócio super simples. Acho que existe muita informação e muita informação dispersa. Então, parte do que imagino, do que eu entendo que é a missão do Rafael é muito legal, porque a gente tem um super desafio de, neste mundo onde eu sou inundado com informação, como é que eu penso aqui o que realmente é relevante e o que tem qualidade. E aí o nosso desafio lá era esse também, de como é que eu direciono essa conversa, e não direciono essa conversa para produtos específicos de investimento, né? Porque boa parte do que a gente encontra hoje é receita de sucesso. Faz isso, faz aquilo, você deveria fazer isso. E difícil, né, a gente pensar que existe uma receita já pré-estabelecida e que vai funcionar para todo mundo. Então, acho que o que você traz na questão faz muito sentido para a gente, que é como é que a gente vai aproximando, como é que a gente vai tirando essas arestas, ou como é que a gente vai fazendo com que a linguagem seja uma linguagem mais simples, mais fácil de perceber
e tira um pouco desse mito do que tem um negócio certo, tem um jeito certo de fazer, tem a melhor alternativa. Às vezes a melhor alternativa e o melhor mix de produtos de investimento para você é completamente diferente do que é para mim, né? Sim. Como é que você vê? Como é que faz a conexão dos jovens com tanta informação que eles recebem o tempo todo na internet, de também outros tipos de investimentos, com retornos rápidos? Como é que é isso? Hoje o jovem ele fala muito sobre liberdade, né? Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, né? Então, às vezes as pessoas não querem ficar só no mesmo trabalho, não querem ficar na mesma cidade, e por isso começa a mudar aquela função de ter o imóvel próprio, né? Ter o carro próprio, e as ferramentas conseguem ajudar bastante isso. No entanto, esse jovem, em algum momento, ele também vai querer ter família, vai querer ter um lugar, então vai mudando os objetivos. O importante é conseguir conversar com ele e falar que você pensar na sua liberdade financeira é já pensar hoje, e não deixar acumular só lá no futuro. E a gente, dentro do mercado financeiro, a gente consegue dar essa visão para ela. Mostrar, os teus objetivos uma hora vai virar presente. O teu futuro vira presente. Vamos começar desde agora. Mas o que você quer? Eu quero ter a liberdade. Aí a gente começa a calcular e mostrar para ela, você precisaria tanto de dinheiro. Então começa a botar uns pouquinhos, porque isso vai te dar hábito. Então eu acho que o grande ponto hoje no jovem é a gente mostrar isso. Dar educação financeira para ele e mostrar que isso é bom, porque no futuro dele vai virar presente. Então e hoje o jovem, né, ele pode ser um jovem de 30 anos, pode ser um jovem de 35 anos. Então o jovem também às vezes tem uma prolongada sobre isso. A gente saía muito mais cedo de casa, né? Hoje a gente não sai mais tão cedo assim, né? Sim, é interessante a gente pensar nesse conceito de liberdade, né? Que veio sendo ressignificado, inclusive, pelos jovens. E Rodrigo, só para a gente amarrar um pouco sobre o projeto Foca nos Sonhos, você poderia compartilhar com a gente algum exemplo prático de como um jovem pode se beneficiar de iniciar, de fato, um plano de previdência privada? Algo que vocês tenham aprendido nesse projeto? Eu vou trazer até um exemplo que eu tenho em casa. Eu tenho um filho de 14 anos, e aí, que obviamente foi impactado pelo projeto, e nesse contexto de informação, de investimento, ele me perguntou assim, como é que funciona a criptomoeda? Eu falei, cara, você respirou? Exato, eu falei, como é que eu falo para uma pessoa de 14 anos, como é que funciona esse negócio? Eu falei, cara, vou fazer diferente. Vou botar um pouquinho de dinheiro num fundo de criptomoedas, então não preciso comprar a cripto, né? Não preciso comprar a moeda, mas compro num fundo para você ver como é que é o comportamento disso no tempo. E é muito interessante esse negócio, por que ele trouxe essa questão da criptomoeda? Porque fala-se de ganhos muito grandes num espaço de tempo muito curto. Para nós que estamos e que a gente lida com previdência, a gente pensa sempre no espectro oposto, né? Que é o longo prazo, que é eu me preparar e levar tempo e usar o tempo a meu favor. É muito diferente desse contexto que ele traz do curtíssimo prazo. Então, quando a gente pensa, né, nesse público-alvo do Foca nos Sonhos, como é que a previdência pode ajudar esse jovem? Não necessariamente ele precisa pensar em longuíssimo prazo, mas se ele tem algum tipo de objetivo ou algum tipo de sonho que ele pretende realizar e que, por causa da questão financeira, vai demandar um pouco mais de tempo, a gente está falando de alguma coisa assim em torno de 6, 7, 8, 10 anos, que para quem tem 14, fica difícil concretizar esse negócio, mas para quem tem 20, 24, já começa a ficar mais interessante de poder pensar a longo prazo. A Previdência permite que eu consiga acessar um nível de tributação, quando eu penso num projeto de 10 anos ou maior do que 10 anos, num nível de tributação já muito menor do que outras alternativas de investimento. Então, eu preciso conhecer, né, o que tipo de benefício o produto pode me gerar e como é que eu uso isso a meu favor. Então, quando a gente fez o Foca, a ideia nem era falar especificamente de previdência, mas era falar desse mundo financeiro e da quantidade de carros e de alternativas que existem. E para dizer, olha, quando a gente pensa mais a longo prazo, a gente é uma alternativa interessante. Se você tem um objetivo de curtíssimo prazo, eu quero planejar uma viagem para o exterior daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos e meio. O melhor veículo que você vai encontrar para fazer isso, do ponto de vista de investimentos, não é a Previdência. Existem outras alternativas melhores. Mas se eu estou falando de objetivos de médio e longo prazo, a gente passa a ser uma alternativa mais interessante. Então, a questão do Foca foi começar essa conversa, foi iniciar esse diálogo. E para mim funcionou dentro de casa já, né? Então veio a história da cripto, falou, beleza, isso aqui é uma dimensão.
no curto prazo, você pode olhar para isso, mas no médio e no longo prazo existem outras alternativas e a gente pode conversar sobre elas também. Sim. Você quer dar algum exemplo também? O ponto, né, quando a gente fala muito de longo prazo, mas e quando a gente vai falar com o jovem, às vezes, para a gente projetar para ele, ele nem viveu aquilo. Né? A gente vai ter 14 anos. É muito difícil a gente falar daqui a 20 anos. Ele nem viveu 20 anos ainda. Então, ele não tem essa percepção. Isso é muito comum quando a gente pega, para fazer uma analogia, quando a criança ela tem 3, 4 anos de idade, a gente vai fazer um trajeto de 2 horas. Para ela, aquelas 2 horas é uma eternidade. E para nós não é tanto assim. Por quê? Por causa do espaço de tempo dela. Então, ela é muito pequenininha ainda. 2, 4 horas para ela é muita coisa. Para nós, com 20, 30, 40 anos, não é tanto. Então, aqui do lado, tudo mais. Então, quando a gente faz essa analogia também para os objetivos de longo prazo, é a mesma situação. A gente tem que conseguir conversar com ela para demonstrar que uma hora isso vai chegar ali para ela. Então, é bem importante sobre esses pontos. E é legal falar sobre essa parte de cripto, né? Porque o problema muitas vezes não é a cripto, mas são os golpes que se tem na internet. E as pessoas, elas perdem o dinheiro por cair em golpes, né? A gente sabe que tem golpes no mercado como um todo, né, tudo mais. Então a gente sempre dá assim, olha, o problema de você cair um golpe não é que você vai perder 1, 2, 10%. O problema é que você vai perder todo o teu dinheiro. E aí quanto tempo você levou para acumular aquele dinheiro? Às vezes 2, 3, 4, 5 anos. Então quando a pessoa perde tudo, o que ela está perdendo, na verdade, são 3, 4, 5 anos de vida, de acumulação. Então é importante tu ter algumas instituições que elas sejam fortes. E aí como fazer isso? É só dar hoje um Google, você entra no site do Banco Central, você entra no site da CVM, só botar o CNPJ lá, que é o número da empresa, buscar e você vê. E às vezes a gente não faz a pesquisa não por falta de tempo, mas por falta de conhecimento. Sim. E aí que é a grande dor, né? De cair nesses golpes, né? E tem um paradoxo muito interessante aqui, que é a gente nunca teve tanta informação disponível, né? Assim, nunca antes na história da humanidade a gente teve tanta informação disponível e ao mesmo tempo nunca houve um terreno tão fértil para que se operasse a falta de informação. Porque é exatamente o que a Rafael está falando, e a gente acaba esbarrando isso com alguma frequência lá com os nossos clientes, que às vezes sinalizam para a gente e falam, putz, tive uma experiência aqui, e aí, como que eu lido? E aí, a hora que a gente vai conversar e vai entender o que o cara está vivendo, ele caiu num golpe. Exato. Né? Pô, podia ter perguntado antes, né? Podia ter consultado a gente antes, podia ter falado, ó, vi isso aqui, o que você acha, né? Que faz sentido, não faz sentido? Então, procurar, exatamente o que a Rafael falou, assim, procure instituições que têm credibilidade, que têm solidez, que já estão no mercado há algum tempo, procura profissionais que estão há mais tempo. Me chamou a atenção quando no começo a gente estava fazendo as apresentações, falou, né, fez uma referência sobre o Rafael, está 15 anos no mercado. Cara, olha, porque isso faz diferença. Faz diferença. A gente o Brasil Prev completa esse ano 31 anos de existência, faz diferença. Né? A gente já está aqui há bastante tempo, a gente já viu bastante coisa acontecer. Nessa hora, nesse aspecto, ser um pouco mais velho é um diferencial importante para a gente. Né? Exato. Os cabelos brancos, às vezes, né? Certeza. Os cabelos brancos que a gente começa a ter. E falando em cabelos brancos, a gente sai agora um pouco do papo sobre os jovens e a previdência privada e vamos tratar um pouquinho mais da vida adulta, quando normalmente já é uma fase da vida em que as pessoas estão pensando nessa reserva financeira para o futuro, Rodrigo. Quais os desafios para construir justamente essa reserva e como a previdência está inserida nessa conversa? Tá bom. Para constituir reserva financeira, a gente tem desafio ao longo da vida inteira e não são poucos, né? A gente putz, difícil até a gente listar aqui. Eu acho que existem alguns momentos na vida da gente em que a gente faz mudanças de patamar, assim. Então, baseado na minha experiência pessoal, quando a gente tem um filho, muda muita coisa, né? Não é só o fato de você ter mais um serzinho que a princípio está ali e depende de você, mas muda a maneira como você lida com a sua própria... com a passagem do tempo e com o fato de que, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu pensei, se eu não estiver aqui, quem cuida dele, né? Como é que ele se vira durante esse período em que ele ainda é criança? Então, não só para a Previdência, mas começou o fato de ter tido filho me trouxe uma outra perspectiva da vida. São novos desafios, porque quando chega uma criança em casa, chega uma quantidade enorme de boletos, né? Desde então, nunca mais a vida é a mesma. E minha mãe fala um negócio que eu gosto muito, ela diz assim, filho é muito bom, o problema é que filho dura muito. Dura a vida inteira. Então, eu acho que quando a gente sai da casa dos pais, já é uma mudança significativa e já envolve um baita desafio, porque até então você tinha um pouco mais de conforto e a partir de agora
os seus gastos aumentam, né? Ainda mais quem está num grande centro como São Paulo, começar a vida não é um negócio simples, já tem um baita desafio financeiro para a constituição de reserva aqui. Quando a gente casa, tem um outro desafio financeiro, que é ajustar duas pessoas diferentes, com hábitos diferentes e com orçamentos diferentes, né? E com hábitos de utilização dos recursos financeiros diferentes também. Quando o filho chega, quando a gente vai envelhecendo, a maneira como a gente se relaciona com o mercado de trabalho vai mudando também, melhora em alguns aspectos, em outros não necessariamente, então a gente tem um baita monte de desafio. O que eu costumo dizer é, se a gente olha para as nossas finanças e olha, né, eu vou pegar aqui quanto eu ganho, quanto eu gasto e vejo quanto me sobra para investir, a chance que tem disso dar certo é zero. Melhora muito se você puder pensar, isso é o que eu ganho, isso é o que eu preciso investir, quanto me sobra e como é que eu vou organizar esses gastos. É fácil fazer esse negócio? Óbvio que não. Todo mundo sabe que precisa gastar menos do que ganha, todo mundo sabe que precisa gastar, comer menos do que gasta de energia para conseguir não engordar. A lógica é a mesma, não é um negócio simples. E como o Rafa falou, tem aspectos comportamentais, emocionais aqui que são muito importantes e que determinam esse tipo de comportamento que a gente vai adquirindo. Mas como que eu uso a Previdência a meu favor? Porque eu posso gerar um comprometimento de pagamentos mensais e isso pode me ajudar na disciplina de poupar. Óbvio que você não tem a obrigação, né? Você não vai ser protestado se você não paga o seu boleto, mas gera um comprometimento financeiro, você sabe que você tem aquela despesa junto. Então, nesse aspecto, é uma ferramenta que pode te ajudar nessas contribuições recorrentes e mensais. Talvez seja mais fácil fazer dessa forma do que você esperar juntar muito dinheiro e aí, vou esperar juntar para poder guardar. As condições ideais para você juntar dinheiro, elas nunca vão acontecer. Sim. Nesse sentido, a Previdência educa, Rafael? Educa, né? Eu acho que o boleto sempre vence, né? É uma coisa que sempre vence é o boleto, né? E, vamos dizer assim, o adulto, o idoso, ele só é um jovem por mais tempo, né? Também, né? Então, nessa conversa, assim. E eu acho, assim, que em relação ao boleto, né? Que pode ser débito em conta, o boleto, ele, para mim, é uma coisa muito importante. E eu falo isso porque ele é o porquinho do adulto. É muito mais fácil eu estar mais apto a comer bem se desde pequeno eu comi salada, desde pequeno eu evitei alimentações, vamos dizer, ruins, industrializadas. Assim. Então, quando é adulto é a mesma coisa. Se eu conseguir aprender desde pequeno a guardar um pouquinho, é mais fácil. Só que a maioria da população brasileira não aconteceu isso com ela. Então, como é que eu posso forçar ela a se pagar primeiro e fazer com que o eu do futuro agradeça o eu do presente? Como é que a gente pode fazer isso? Se eu abrir a geladeira e eu encontrar só chocolate, o que eu como é chocolate. Se eu abrir e ter só fruta, eu como só fruta. Então dá para educar. Boleto, débito em conta, e aí ela é obrigada a se pagar. E aí o que sobra, ela vive. Quanto que é esse percentual? Aí é uma regra, a gente chama de 50, 30, 20. 50% do teu custo fixo, eu ganho 10 mil reais, só para facilitar o cálculo. 5 mil reais teu custo que é obrigatório, que é luz, água, tudo que eu preciso ali. 30%, 3 mil reais, é o teu gasto, né? Que são os teus lazeres, são gastos que tu pode escolher para viagens, e 20% é o teu do futuro que vai chegar. Então, se a gente fizer essa regrinha, a gente consegue atingir os nossos objetivos, né? Sim. E a gente falou mais cedo sobre credibilidade, segurança. Queria ouvir do Rafael qual que é a importância da reputação e da solidez na hora de escolher uma empresa de previdência privada. Eu falo muito, pessoal, que o dinheiro ele é um meio de troca. É para a gente pagar as nossas coisas. Só que o dinheiro, no final das contas, ele é tempo. Porque a gente acaba trabalhando e joga o nosso tempo diário para trocar por essa remuneração. Quando eu coloco o meu dinheiro numa instituição que não é sólida, e na maioria das vezes é porque essas empresas elas são golpistas, o que eu perdi foram anos da minha vida. E o tempo não volta. Então, quando eu estou numa empresa sólida, que eu posso fazer essas pesquisas através do site CVM, eu posso ter um especialista do meu lado, uma instituição grande, que tem histórico, eu não vou perder anos de vida, porque eu não vou cair num golpe. Então, acho que a maior dor que a gente vê hoje a gente vê na internet, casas de apostas, os joguinhos, né? As pirâmides, que a gente vê pessoas com uma renda menor e pessoas também muito cedidas, pessoas famosas caindo em golpes dessa forma, ela perdeu o patrimônio como um todo. Então é importante ter instituições sólidas
ao nosso lado, para a gente não perder o tempo da nossa vida. E como é que busca essas instituições? A gente pode buscar através do site do Banco Central, através do número da empresa, que é o que a gente chama de CNPJ, né? O CPF é o nosso número, o CNPJ é o número da empresa. Se eu buscar esse número no site do Banco Central, ele mostra se ela existe ou não existe. Se eu buscar esse número através do site da CVM, eu também vejo se ela existe ou não existe. Se eu buscar esse número no site que é da SUSEP, que é cada um desses tem as empresas, eu sei se ela existe ou não existe. É praticamente aquela frase, dá um Google, né? Dá um Google que eu perco 5, 10 minutos e eu sei se eu tô caindo num golpe ou não tô num golpe. Sim. É melhor tu perder 10 minutos do que perder 10 anos de vida, né? E, Rodrigo, flexibilidade também é um assunto muito importante quando a gente está tratando de previdência privada. Como é que essa flexibilidade funciona? Como é que as pessoas podem adaptar os planos, dependendo aí de cada necessidade, de cada objetivo? Então, a Previdência talvez seja o produto mais flexível do mercado financeiro. Você está acumulando recursos para você mesmo. Então você pode aumentar a contribuição, você pode diminuir a contribuição, você pode interrompê-la por um tempo, você pode voltar ela quando for conveniente, você pode fazer aportes adicionais na regularidade que você quiser. Então, para quem é assalariado, tem 13º, pode pegar uma parte do 13º e aportar. O importante é a pessoa entender que, seja lá como ela vai fazer esse arranjo, ela está juntando dinheiro para ela mesma. Ela pode acessar o recurso e usar antes da hora se for necessário. A gente recomenda que as pessoas tenham algum tipo de reserva de menor prazo, né? Assim, se eu precisar usar tive uma emergência aqui e vou precisar de um dinheiro. O ideal é que você tenha uma reserva de curtíssimo prazo para não ter que lançar mão desse dinheiro que está guardado e que vai ser cada vez mais legal à medida em que ele permanecer aplicado por mais tempo. Mas na Previdência você pode fazer o que você quiser, na verdade, né? Você pode mudar de estratégia de investimento. Então, se eu tenho um perfil mais arrojado e à medida que o tempo foi passando, eu fui ficando mais conservador, eu posso migrar de estratégia de investimento, eu mudo e posso mudar sem incidência de imposto de renda, isso é permitido. Eu acho que hoje é um dos instrumentos mais flexíveis que existem justamente por causa disso. Sim. O governo gosta tanto da previdência privada, né, que ele disse, eu estou abrindo mão do meu dinheiro, que é o imposto, e o governo incentiva para isso. Tem mudança de tributação, que você pode pagar menos imposto. Existe alguns tipos de previdência que, se você contribui, o governo te devolve dinheiro no outro ano, quando você faz o imposto de renda. O governo ele pensou da melhor maneira possível, vou abrir mão do meu presente, que é o meu imposto, para te ajudar a acumular para o longo prazo. Então, a ideia é essa. Porque no final, né, o INSS, né, é uma frase que a gente acaba dizendo que isso não será suficiente, né? Então, é bom fazer isso. E o governo entendeu isso. Ele abriu um monte de imposto, ele abriu estratégias de trocar para não pagar imposto. Tudo que foi em relação ao imposto, o governo está tentando abrir mão para poder fazer com que a pessoa acumule para o futuro. Né? Eu estava aproveitando esse gancho, eu estava conversando com um rapaz que é gerente financeiro de uma empresa financeira. E aí a gente estava falando sobre previdência, por razões óbvias, né? E ele falou assim, eu faço meu planejamento de futuro com fundo imobiliário. Você acha que eu estou errado? Eu falei, cara, não é questão de estar certo ou de estar errado. A minha pergunta é por que você só usa fundo imobiliário? Por que você está concentrando o seu futuro num único tipo de estratégia e num único tipo de... Você está exposto a um único tipo de risco. E como ele, né, trabalha em empresa, é assalariado, ele tem um baita benefício fiscal que ele pode usar na Previdência, para ele funcionaria, e ele não conhecia. Então, não necessariamente, né, o fato da pessoa estar no mundo financeiro significa que ela conheça todos os aspectos que um produto de previdência envolva. Então, vale a pena dar uma pesquisadinha, gastar lá 10 minutos de Google, né? Até para as empresas. As empresas, o governo incentiva as empresas a montarem seus planos de previdência e diminuir o imposto da empresa. Sim. Então, o governo diz assim, eu não tenho a capacidade de cuidar de toda a população brasileira. Vamos deixar para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas também, ajudar esse planejamento de longo prazo, né? Sim, e pensando em longo prazo, Rafael, como é que a chegada de filhos impacta o planejamento financeiro de uma família? E como fazer uma previdência privada, por exemplo, para um filho, pode entrar nesse cenário familiar e beneficiar, é claro, a todos? Eu acho que a parte mais importante para a família é saber que eu vou começar, se eu fizer uma previdência privada desde o início e mostrar para ela, eu vou começar a educar ela financeiramente. Ela já começa a se pensar, já estou pensando em você lá na faculdade. E um pouquinho todos os dias, né, todos os meses que ela vai contribuindo, vai fazer com que ela atinja o objetivo no longo prazo. E existem algumas maneiras para quem tem algum tipo de tributação, que a contribuição para o filho vai fazer com que ela pague menos imposto de renda no outro ano. Que é a contribuição, gente, alguns chamam de crescer, mas essa é para o teu dependente.
Então isso começa a ajudar. E a gente sabe que filho, né, ela gera um novo custo, né, um novo pensar, né, que a nossa vida muda como um todo, né? Exato. A gente tem na Brasilprev um produto que a gente chama de Júnior. E aí a gente imagina, né, que o pai fez pro filho quando era pequenininho, a gente está no mercado há 31 anos, tem muito júnior que hoje já está mais sênior do que júnior, né, a esta altura do campeonato. Então a gente já acompanhou muitos casos em que a criança cresceu, chegou à maioridade, podia resgatar para usar o recurso, falou, já que meu pai fez o esforço de juntar para mim durante esse período, eu vou usar isso para começar a planejar a própria aposentadoria. Então, porra, o cara não sai do zero, assim, né? Já ajuda pra caramba. Ele tinha a possibilidade de usar aquilo para custear educação, podia fazer faculdade com aquele dinheiro, podia fazer o que ele quisesse. Ele falou, não, vou usar o dinheiro para já começar a minha reserva para o meu futuro também. Então, segue a mesma regra e flexibilidade dos demais produtos de previdência. Gente, chegamos ao fim aqui da nossa live especial sobre previdência privada. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Rafael, Rodrigo, muito obrigada e até uma próxima, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima e lembrem-se, o futuro financeiro começa hoje. Tchau, tchau.